meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. E agora a gente vai começar a entender o ciclo de vida dos seres vivos. Nós vamos ver que os seres vivos são basicamente divididos em 3 ciclos de vida. O que são esses ciclos de vida? Como eles se reproduzem, como eles originam indivíduos adultos, né? Então, por exemplo, nós vimos que os nossos gametas humanos, né, o óvulo e o espermatozoide, eles são formados durante a meiose. Mas será que todo ser vivo é assim? Não, não é assim. Nem todo gameta vem da meiose. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar os 3 tipos básicos de ciclo de vida dos seres vivos. Aí na figurinha eu coloquei esses 3 tipos. Então, o primeiro aqui, né, que vocês estão vendo, é do humano mesmo, né? Do segundo aqui é do fungo e do terceiro de vegetais. Então, a gente vai falar basicamente desses 3 tipos de ciclo, ok? Bom, para a gente entender ciclo de vida, mais uma vez, né, a gente tem que revisar conceitos de citologia, né? Por isso que eu dei célula antes, né? Por isso que o conteúdo de citologia foi dado antes. Porque para você entender ciclo de vida, você tem que entender conceitos de citologia. E a primeira revisão que nós vamos fazer é o conceito de célula haploide ou célula diploide. Então, se você ainda não entendeu a diferença de célula haploide para diploide, essa é a sua última oportunidade, tá bom? Então, vamos lá, revisando. Célula diploide. Célula diploide é aquela que tem um conjunto cromossômico completo, ou seja, que os cromossomos estão aos pares, né? A gente chama esses pares de homólogos. Por que estão aos pares? Um vem do pai e o outro vem da mãe, né? Então, a gente pode observar aqui, ó, esse lilás sendo par do outro lilás. Esse azul sendo par desse outro azul. Então, nós temos uma célula diploide, que é representada por 2N igual a 4. Observe que essa célula aqui do lado também é uma célula 2N igual a 4. Ó, temos 1, 2, 3, 4. Eu fiz par, né? 1, 2, 1, 2, né? Mas nós temos 4. Ana, qual que é a diferença dessa célula A para a célula B? A diferença é que na célula A aqui, os cromossomos estão com filamentos simples de DNA, ou seja, cada cromossomo só tem uma fita de DNA. Na célula B, os cromossomos estão com seus filamentos duplicados. Mas observe que a duplicação do DNA nem sempre voga a falar que tem 2 cromossomos. Então, eu tenho um cromossomo com 2 fitas. Na A, eu tenho um cromossomo com uma fita. Quando eu não tenho o par, né? Ó, cadê o par do lilás? Não tem. Cadê o par do azul? Não tem. Quando eu não tenho o conjunto do homólogo, eu não tenho o par homólogo, quando os cromossomos eles estão sozinhos, né? O parzinho dele não tá lá, eu chamo de célula haploide, né? Então, e a representação é N igual a 2. 1, 2. Observe que o lilás não é homólogo do azul, ok? E aqui a mesma coisa, né? Nessa célula aqui, a diferença é que o cromossomo tá simples, com filamentos de DNA. Nessa célula aqui de cima, né, ó, observe que do lado direito nós temos uma célula diploide. Essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas observe que estão aos pares, né? Então, 2N igual a 6. E aqui eu só tenho um representante de cada homólogo. Então, eu tenho uma célula haploide N igual a 3. E aí a gente vai revisar, então, os conceitos de divisão da célula. Nós já cansamos de falar, e espero que isso esteja na ponta da língua de vocês, que a célula ela tem 2 formas de divisão. Ou ela vai se dividir por mitose, ou ela vai se dividir por meiose. A mitose eu represento pelo E, a meiose pelo R. A mitose está acontecendo na A e na B. A mitose ela pode acontecer em célula diploide e origina 2 células diploide. A mitose pode acontecer em célula haploide e origina 2 haploides, ou seja, não tem redução do número de cromossomo. A quantidade de cromossomo nas células filhas é igual à da mãe.
Já a meiose, R, de redução, só acontece em célula diploide e forma 4 células haploides, ok? Então, tem redução no número de cromossomos. Células filhas têm metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, aqui, depois, né, vocês podem parar e observar. Vejam que, tanto na mitose quanto na meiose, antes de acontecer a divisão da célula, né, ocorre a duplicação do DNA. Toda divisão de célula tem que duplicar o DNA antes de acontecer. E esse acontecimento acontece numa fase que eu chamo de intérfase, que nós já vimos também, ok? Observe que a mitose só tem uma divisão, enquanto a meiose tem 2 divisões. Bom, vamos voltar para o ciclo de vida, então. O ciclo de vida, como eu falei para vocês, são basicamente de 3 tipos. E eles são classificados de acordo onde a meiose acontece no ciclo, tá bom? Então, o ciclo vai ser dividido de acordo a onde acontece a meiose. Nós vamos ter a meiose inicial ou zigótica, a meiose final ou gamética e a meiose intermediária ou espórica. Nós vamos fazer, eu recomendo então agora vocês pararem o vídeo, pegarem uma folha ou seu caderno e ir acompanhando e fazendo cada ciclo comigo, ok? Eu tirei meu rosto aqui para caber todos os ciclos, tá? Então escrevam aí meiose inicial ou zigótica. O ciclo de vida dos seres vivos que tem meiose inicial ou zigótica é chamado de ciclo haplobionte. Então, todo indivíduo que tiver ciclo haplobionte é porque a meiose é inicial ou zigótica. Então, vamos lá. Por que é ciclo haplobionte? Porque o organismo adulto, tá? O ser vivo adulto, quando ele chegar na fase adulta, as suas células vão ser haploides, tá? Por isso que é bio-vida, haplo de haploide. Então, o ciclo haplobionte é aquele que a maior parte do ciclo vai ser haploide, que o organismo adulto é haploide. Então, vamos lá. O organismo adulto, ele vai produzir gametas, ok? Então, ele vai produzir gametas. Todo gameta é haploide, porque tem o gameta feminino e o gameta masculino. Não necessariamente nessa ordem. Eu falei para vocês que fungo a gente chama de mais e menos, né? Não tem masculino e feminino, a gente chama de fungo mais, fungo menos. Isso é para dizer que tem 2 organismos diferentes. Observe, o organismo adulto é haploide, o gameta é haploide. Então, o gameta vai ser produzido por mitose. Olha aqui, é diferente da gente, porque não tem redução no número de cromossomo. Quando N origina N, isso é por mitose, ok? Então, no ciclo haplobionte, os gametas são produzidos por mitose. Então, vai acontecer o que aqui? Vai acontecer a nossa amiga fecundação, né? Fecundação, anotem aí, eu fiz pequenininho aqui, fecundação, tá? E aí vai formar o quê? Vai formar uma célula 2N, porque N aqui dá 2N. Essa célula 2N é chamada de zigoto ou ovo, porque o gameta masculino se fundiu com o feminino. E esse zigoto vai sofrer a nossa amiga meiose. O zigoto é a primeira célula após iniciar a vida. Por isso que eu tenho meiose inicial ou zigótica, porque a meiose vai acontecer no início da vida e vai acontecer no próprio zigoto. Então, como a meiose ela acontece nessa célula diploide aqui, ela vai formar células N, que eu chamo de esporos. Esses esporos vão cair
na água, cair na terra, e cada esporo, por meio de várias mitoses, vai originar o organismo adulto, tá? Então, ele vai começar a se multiplicar, multiplicar, multiplicar e originar o organismo adulto. Esse é o ciclo haplobionte. Prestem atenção, anotem aí. A meiose só acontece uma única vez no ciclo. Observe que aqui a gente tem uma meiose só. Aqui tem mitose e aqui tem mitose. Então, a mitose, ela pode acontecer várias vezes no ciclo, ok? Mas, meiose, só uma vez no ciclo. Quem tem esse ciclo? Algumas algas e os fungos, ok? Agora, vamos para o ciclo diplobionte. Ciclo diplobionte, o organismo adulto, agora diferente, ele é 2N, ele é diploide. Por isso, então, que é o ciclo diplobionte, biovida, diplo, diploide. Ou seja, a maior parte do ciclo de vida desse ser vivo vai ser de células diploide. O organismo adulto, ele vai, que vai ser agora nesse caso os 2N, ele vai produzir gameta. Ok? Só que todo gameta é N. Ora, o organismo adulto é 2N, o gameta é N, então o organismo adulto vai produzir gameta por meiose. É o nosso caso, né? A gente, quando adulto, produz gametas N. Então, por isso que a meiose nesse ciclo é chamado de final. Por que final? Porque acontece quando o organismo já está adulto, né? Ou gamética. Por que gamética? Porque forma o gameta, tá bom? A meiose, ela forma o gameta. E aí, mais uma vez, então, esses gametas, sejam ele masculino e feminino, né? De dois indivíduos diferentes, N, vão se fecundar. Vou escrever aqui, ó, fecundação, e vai originar essa célula 2N. Como chama mesmo essa célula 2N? Zigoto ou ovo. E esse zigoto ou ovo vai gerar o organismo adulto. Por quê, Ana? Por mitose. 2N gerando 2N. Se eu não tenho redução no número de cromossomo, né? 2N dando 2N é mitose. Então, esse é o nosso ciclo, é o ciclo diplobionte, que o organismo adulto é 2N, ok? Que ser vivo acontece? Então, como eu disse, em animais, tá? Nos animais e em também algumas algas. Algumas algas também têm esse ciclo. Muito bem. E agora, nós vamos para a meiose intermediária ou espórica. Essa meiose intermediária ou espórica é ciclo haplodiplobionte. Nossa, Ana, por quê? Haplodiplobionte, porque vai ter um organismo adulto haploide e um organismo adulto diploide, tá? Esse organismo adulto haploide, ele é chamado de gametófito. Gametófito sempre vai ser o organismo N, sempre o organismo haploide. Como o próprio nome diz, gametófito vai produzir o quê? Vai produzir gametas. Gametas, e todo gameta é N. Se gametófito é N e produz gameta N, gametófito produz gameta por mitose. N dando N. Mais uma vez, os gametas vai originar, né? O gameta feminino e o masculino. Eles vão o quê? Acontecer a fecundação.
E essa fecundação vai gerar uma célula 2N, ok? Essa célula 2N é chamada como? Zigoto ou ovo. Esse zigoto e ovo, ele vai se multiplicar por mitose também e originar o segundo organismo. E esse organismo vai ser agora 2N. Esse organismo 2N é chamado de esporófito. Ok? O esporófito é o organismo 2N. Deixa eu escrever aqui. Organismo 2N. O esporófito vai produzir esporos. São células. Essas células pequeninas são todas haploides, N. Então, observa que o esporófito, ele é 2N. Ele vai produzir esporos por meiose. Por isso que a meiose é chamada de intermediária, porque acontece no meio do ciclo, e espórica. Espórica porque acontece para formar esporos, ok? E o esporo, então, ele vai sofrer várias mitoses novamente e formar o gametófito. Olha, percebam nesse ciclo quantas mitoses acontecem, né? 1, 2, 3, mas apenas uma meiose. Então, vamos lá. O ciclo haplodiplobionte, tá? Ele tem dois organismos. O organismo haploide, o gametófito, e o organismo diploide, o esporófito. O gametófito vai produzir gametas por mitose. Esporófito produz esporo por meiose, ok? Quem faz esse ciclo? Há algumas algas. Vejam que tem algas de todos os tipos para todos os gostos e todos os vegetais, as plantas. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham anotado tudo e no próximo vídeo a gente vai fazer uma revisão de todos os ciclos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.